Para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio Simplício, sou natural de Londrina, Paraná. Moro em Ribeirão Preto há mais de 40 anos, tá? E eu tenho uma dívida com Ribeirão, então eu me sinto devedor a essa cidade que nos acolheu alguns anos atrás. Meu pai ficou desempregado e acabou vindo para cá, e essa cidade nos acolheu, e vejo que nós temos esse compromisso, né, de estar contribuindo para Ribeirão Preto. Com a graça de Deus, eu faço parte do Ministério Gideões, dos Gideões há 28 anos, e sou evangelista na Igreja Família Leão de Judá. Agradeço a Deus pela vida do pastor, do pastor Danilo, pastora Claudiana, que estão presentes. E, queridos, principalmente para os pais, se eu estou aqui hoje ministrando, é porque até os 13 anos eu fui na igreja obrigado. Não ia porque eu queria. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, com 15 anos eu decidi servir a Deus, e com a graça e misericórdia de Deus, tem permanecido durante todos esses anos. Meu pai está aqui hoje com 87 anos. Ele me ensinou o valor do trabalho, da honestidade, e eu agradeço a Deus pela vida dele. As minhas irmãs que aqui também estão presentes, muito obrigado. Também quero agradecer a minha querida esposa Miriam, que tem sido uma ajudadora fiel, sempre me apoiando, contribuindo e orando. Minha querida, muito obrigado pela sua dedicação. Sem o seu empenho, esse evento não teria acontecido. Também agradeço a Deus pela vida das nossas filhas que estão presentes, Ana, Beatriz e Vitória. E também agradecemos a Deus pela vida do pastor Danilo e pastora Claudiana, que nos acolheu num dos momentos mais difíceis da nossa vida. O cristão também passa por dificuldade, entendeu? E muitas vezes a gente precisa de um ombro amigo. E muitas vezes, mesmo você tendo 20 ou 30 anos de cristão, você vai precisar de alguém que te ajude, porque todos nós enfrentamos dificuldades nessa vida. E hoje, queridos, é um dia especial para mim, porque estou completando 60 anos. Amém? 60 anos. E eu decidi dedicar esses próximos anos a Deus. Então, eu tenho feito esse propósito. Senhor, me ajude pelo menos chegar aos 90 anos servindo a Deus com fidelidade e retidão. Enquanto muitos esperam 60 anos para se aposentar, eu estou extremamente motivado. Conto com as suas orações para chegar aos 90 anos servindo a Deus. E quando eu me volto para a palavra, eu me sinto extremamente empolgado. Que nós vemos que Moisés chegou aos 120 anos. Os olhos não escureceram, nem perdeu o vigor. Isso significa que ele manteve boa visão e força física até o fim da vida. E com isso eu fiquei empolgado. Eu falei, Senhor, faz de novo. E o nosso Deus é o Deus que faz de novo, né? É o Deus Todo-Poderoso. E aí, parafraseando Isaías 40, 31 e Gênesis 17, eu digo, Senhor, confiando no Senhor, renovarei as minhas forças, subirei com asas de águias, correrei e não me cansarei, caminharei sem enfraquecer, porque quem me sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Quem nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, muitos de nós passamos por crises. E algum tempo atrás eu passei por uma crise também. Porque, embora eu tenha me empenhado, eu não cheguei onde eu gostaria de ter chegado. Acho que todos nós passamos por isso, né? Senhor, eu não cheguei onde eu gostaria de chegar. E aí comecei a conversar com Deus. E ele falou algo interessante. Vai estudar. Mas sobre o que, Senhor? Vai estudar sobre o carvalho. Aí eu fui estudar sobre o carvalho. E aqui eu tenho uma semente de um carvalho. Aqui na realidade tem uma árvore que chega a ter 50, 60 metros de altura. Tá aqui, ó. Vive de 1000 a 1500 anos. Só que tem um porém. Ela começa a produzir depois dos 50 anos. E depois começa, não para mais. Então o que Deus colocou no meu coração? Tenha-te preparado.
para produzir frutos até o final da sua vida. Amém? Queridos, todos nós temos um potencial. Cada semente carrega dentro de si um potencial. É o que cada um de nós temos. Agora nós precisamos colocar esse potencial nas mãos de Deus, que com certeza Deus fará maravilhas através das nossas vidas. E eu tenho trabalhado nesse projeto já há alguns anos, onde o nosso objetivo está alcançando 1 milhão de almas em Ribeirão Preto, através da semeadura da palavra de Deus. Aí, mas não é um projeto muito ousado? Sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? Que muitas vezes nós temos uma mente de escassez, e Deus é Deus de abundância. Então, se todos nós, como igreja, nos empenharmos, nós não vamos alcançar apenas 1 milhão de pessoas, nós vamos alcançar muito mais. Com a graça de Deus, de forma individual e com o apoio da igreja a qual faço parte, nós já distribuímos mais de 150 mil folhetos. Então, com isso, ou seja, é possível alcançar 1 milhão de almas em Ribeirão Preto para o Senhor Jesus Cristo. E Atos 1:8, né, um texto bastante conhecido, nos diz que nós receberíamos poder. Mas para quê? Para ser testemunhas. Primeiro em Jerusalém, ou seja, nossa cidade, onde nós estamos, né? Depois toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus tem colocado isso no meu coração. Meus irmãos, nossa principal missão em Ribeirão Preto é salvar almas. Você tem a sua ocupação, médico, engenheiro, advogado, mas tudo isso é ferramenta que Deus tem colocado nas nossas mãos para que a gente, onde nós estivermos, estejamos sendo influências para ganhar almas para Cristo. E Provérbios 11:30 nos diz: o que ganha almas, sábio é. Queridos, eu creio que você é resposta de oração. Por quê? Eu tenho orado já há alguns anos essa oração: Senhor, levanta homens, mulheres, jovens e crianças que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem outra pessoa senão a Deus, e capacita-os para que leve a mensagem de salvação ao mundo. Assim o reino de Satanás será devastado e o reino de Deus edificado na terra. E aí, eu pergunto, quantos estão dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? E quando eu falo de crianças, eu fico empolgado, porque o Davi, filho do pastor, ele é um evangelista que me empolga. Cadê o Davi? Está aí? Fica em pé aí, Davi, para o pessoal te ver. Esse menino é uma das pessoas que me empolga lá na igreja, porque ele chega para mim, já tem folheto novo? Porque ele leva para todos os amigos e já tem frutos desse trabalho. Já tem crianças que foram, o pai foi e hoje estão lá servindo a Deus. Isso mostra que o poder está na palavra. Queridos, eu tenho dito que o poder não está no semeador, mas na semente. Uma vez que a semente é lançada, ela produz frutos e frutos de arrependimento. E nós não sabemos o poder multiplicador da semente. Só a eternidade que vai nos revelar uma alma, quantas almas depois vai ser conduzida a Cristo, né? Evangelizar é estar conectado com o coração de Deus. O texto-chave da Bíblia, né, João 3,16, é bem claro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o projeto de Deus é almas. E se o projeto de Deus é almas, o meu projeto, o seu projeto tem que ser esse. O nosso foco principal tem que ser ganhar almas para o reino de Deus. Sem isso, a nossa vida não tem sentido. E eu tenho orado para que todos nós possamos sair daqui com esse sentimento. Eu preciso trabalhar no evangelismo como se cada morador de Ribeirão Preto dependesse de mim. Você imaginou o impacto que nós vamos causar em Ribeirão Preto? Se cada um de nós assumirmos esse compromisso, eu preciso trabalhar no evangelismo como se cada morador de Ribeirão Preto dependesse de mim. Com certeza nós vamos fazer uma revolução nessa cidade. Evangelismo, missão de todos e prioridade da igreja. Vocês têm que... Evangelismo tem que ser prioridade na nossa vida, entendeu? Eu vivo isso. Eu, às vezes, acordo de madrugada, vou para o computador, vou fazer alguma coisa, porque o meu coração está nisso, ganhar almas para o reino de Deus. Porque
não tem sentido a nossa vida se não for isso. Se o objetivo de Deus fosse apenas nos salvar, no momento que a gente aceita Jesus, Ele nos levaria para a glória. Mas o objetivo dele é maior do que isso. É que nós sejamos participantes dessa missão tão importante. Queridos, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Paulo tinha. Olha o que Paulo dizia em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar. Ou seja, ai de nós, se não anunciarmos esta tão grande salvação. Porque, queridos, há centenas e centenas de pessoas do nosso lado que não conhecem a Cristo. Estão morrendo sem salvação. Eu não sei se você sabe, Ribeirão Preto é uma das cidades que tem um alto índice de suicídio. Não se divulga, porque cada suicida incentiva outros. E aí eu disse, Senhor, o que eu posso fazer para diminuir isso? E Deus colocou no meu coração, eu elaborei esse folheto. Você nasceu para cumprir um propósito. Só esse aqui nós já distribuímos mais de 30 mil folhetos desse aqui. Por quê? Eu aprendi que quem tem um propósito de vida, vive mais, tem mais saúde, e quando adoece, e se recupera mais rápido. E as pessoas, quando perdem o propósito da vida, acabam tirando a vida. Então esse folheto fala exatamente para esse grupo de pessoas. Queridos, outra coisa que me incomoda, eu e você somos responsáveis pelas almas desta geração. Nós somos responsáveis por cada alma desta geração. Deus não irá pedir conta a nós da geração passada, nem da próxima que ainda não nasceu, mas da nossa. Então, eu e você somos responsáveis pelas almas desta geração. Então, essa ministração também é uma ministração para nos tirar da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes nós vamos nos nossos cultos, saímos alegres, felizes, né? Com as nossas necessidades supridas em Cristo, mas ao mesmo tempo, tem pessoas do nosso lado que não têm Cristo. E aqui, ó, qual que é o nosso objetivo aqui? Que cada um de nós possamos adotar o evangelismo como estilo de vida. Não é um evento, é estilo de vida. Por exemplo, eu quando saio de casa, já coloco vários folhetos no bolso. É mercado, é padaria. Onde eu vou, falo de Jesus e já entrego um folheto. Aí a pessoa, mas será que funciona mesmo? Eu digo o seguinte, muitas vezes nós falamos que a palavra é poder, mas agimos como se não cresce. Por quê? Se nós realmente crermos, nós vamos semear a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando eu tenho vontade e quando eu não tenho. Porque se o poder está na palavra, eu tenho que semear a palavra. Os nossos colaboradores, a maioria são cristãos. E eles têm o hábito de entregar. Eles recebem um folheto propaganda e entregam um folheto para a pessoa. Algum tempo atrás, uma das pessoas falou, ó, você me entrega folheto? Eu leio todos eles. Ó, eu já me converti, tá? Já estou servindo a Deus numa igreja. Queridos, você vê, o poder está na palavra. Então, ou seja, e outra coisa, nós temos que trabalhar para o reino. Porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar, mas quer apresentar uma igreja, uma denominação. Não, você apresenta Jesus e deixa o Espírito Santo trabalhar. Durante muito tempo, eu parei de evangelizar, porque eu não via resultados. Porque às vezes a gente quer resultado rápido. Nós não convencemos ninguém. Converter é obra do Espírito. Quando eu aprendi que a minha responsabilidade é levar a palavra ao ouvido e do ouvido ao coração é obra do Espírito, passei a trabalhar sem preocupação. Então aqui tem algumas sugestões, né? Por exemplo, quando eu vou em restaurante, eu já pego pelo menos 30 folhetos, de 30 a 40, coloco no bolso, já faço amizade com o garçom e já consagro ele evangelista ali. Na maioria das vezes, ou é um cristão ou é desviado. Aí ó, tá aqui, ó, leia. E quantas pessoas tem aqui? Fala, tem 20, tem 30. Então você vai entregar um para cada um. E, irmãos, a aceitação
é fantástico. Eu me sinto incomodado quando eu não tenho folheto, entendeu? Eu falo, já, assim, já virou hábito, né? O importante é se tornar hábito, entendeu? Porque aí você... Quando nós vamos viajar, a Miriam ela é responsável em cuidar de tudo que a gente precisa, e eu já pego o meu kit, levo de 200 a 500 folhetos. Na última viagem nós fomos para o Rio Grande do Sul, de 500 folhetos voltei de mão vazia. E só a eternidade para revelar, né? Então, ou seja, se eu creio que o poder está na palavra, e uma vez essa palavra semeada vai produzir frutos, então, semeio. Projeto Alcance Ribeirão. Treinar os irmãos para serem testemunhas fiéis de Jesus nas suas áreas de atuação. O pastor tem uma área limitada, está ali, é na igreja, está cumprindo a sua função, mas nós, como o braço estendido da igreja, no comércio, na indústria, onde nós estivermos, nós precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Incentivar a igreja a alcançar os moradores da sua área geográfica com a palavra de Deus. O que nós temos feito na Igreja Família Leão de Judá? A gente panfleta o bairro, coloca na caixinha do correio. E alguns dias atrás, 4 pessoas ligaram para o pastor, porque aqui tem as informações da igreja. E teve até uma assistência, né, pastor? E algumas pessoas desviadas, entendeu? Porque esse projeto não é para uma denominação. Esse projeto é para a igreja de Ribeirão Preto. Eu estava orando, de madrugada o Senhor falou exatamente isso para mim. Sérgio, esse projeto não é apenas para a Igreja Família Leão de Judá. Esse projeto é para a igreja de Ribeirão Preto. E aí, o que a gente precisa? Disponibilizar os folhetos para que os irmãos sejam evangelistas em tempo integral. Porque no momento que a gente lança o desafio, você tem que dar ferramenta, entendeu? Então depois eu passo os detalhes de onde eu imprimo, né? A gente consegue um preço bem acessível. De repente, na sua igreja tem algum irmão que tem a gráfica também, você pode pedir para ele imprimir, talvez um custo menor. Então, o que eu faço, eu disponibilizo a arte, tá? E vocês vão imprimir. Para igrejas menores, porque você sabe que custo de impressão só compensa acima de 5 mil. Então, o que eu fiz para igrejas menores? Eu imprimi agora 40 mil folhetos e 20 mil com essa parte branca. Então, você coloca o carimbo, né? Porque para algumas igrejas fazer 5 mil folhetos é muito, né? Então, quarto, levantar grupos de intercessores para orar, para que Deus levante mais trabalhadores e pela conversão de almas. Porque nós sabemos que no momento em que nós decidimos investir a nossa vida para ganhar almas, a gente vai ter retaliação. Ontem mesmo, eu perdi o sono, acordei 4 horas da manhã e fui estudar. Aí fui tirar algumas coisas do computador, salvei na HD, no outro dia fui ver, cadê? Não tinha nada, sumiu. Então, outra coisa importante, levantar mantenedores para investir na confecção e compra de material para evangelismo, entendeu? Então nós precisamos de irmãos generosos, né, que entendam que tudo que Deus tem nos dado é para investir no reino de Deus. E, eu vou falar isso como testemunho, tá, meus irmãos? Eu comecei imprimindo 1000 folhetos. E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Deus dá semente para quem? Então, ou seja, a empresa que eu sou responsável hoje, ela que patrocina todo esse material. Então, ela já patrocinou a impressão de mais de 100 mil folhetos. Ou seja, Deus dá semente para quem semeia. Então, eu trago aqui como testemunho para assim, invista no reino de Deus. Com certeza, Deus vai te retribuir. Não fazemos isso com o objetivo de ganhar, mas para que a gente, cada vez, quanto mais recursos nós tivermos, mais nós vamos investir no reino de Deus. Sexto, treinar e acompanhar os novos convertidos para que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Queridos, um novo convertido é uma ferramenta fantástica para ganhar outros para Cristo. Por quê? Ele vai contar o testemunho dele. Então, muitas vezes, um novo convertido ele vai ter até uma abrangência maior do que a gente. Porque o grande mal nosso, quando a gente se converte, a gente se isola, né? Se afasta. E, na verdade, a gente tem que preservar algumas amizades, mas para ganhá-los para Cristo, né?
E no momento que a gente se afasta, a gente perde o contato com aquelas pessoas. E a pessoa, o novo convertido, está ali em contato com as pessoas e vão levar mais pessoas a Cristo. E sétimo, enviá-los para alcançar outras pessoas para Cristo. Esse texto de Mateus 9:37 é uma realidade para os dias de hoje. Olha o que Jesus, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a sua seara. Queridos, quando eu olho as estatísticas, eu me sinto incomodado. Quando eu vejo que há 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, eu me sinto incomodado. E eu tenho perguntado, Senhor, o que nós precisamos fazer para ganharmos essas almas para Cristo? A grande comissão, né, que está lá, que nos diz, Mateus 28, 18, 19 a 20, diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, nós servimos um Deus que tem toda a autoridade. Não é alguma, é toda a autoridade. E olha a ordem, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Ou seja, nós temos a presença de Deus, que tem toda a autoridade. E por que nós não temos alcançado as nações? Quando eu olho que os muçulmanos hoje é a religião que mais cresce no mundo, eu me sinto incomodado. Meu Deus, desperta-nos. Nós precisamos de um despertamento. E eu fui estudar um pouquinho sobre Ribeirão Preto e eu fiquei muito triste. Olha só, isso aqui é dados do IBGE de 2022, recente, tá? Católicos romanos, 54%, evangélicos, 23%, sem religião, 11%, espíritas, 6%, outros, 6%. Aí você pega a média. Ó, Ribeirão Preto, 23%, média do estado de São Paulo, 27,33%, Brasil, 26,9%. Então, ou seja, nós estamos abaixo da média na cidade de Ribeirão Preto. Então, ou seja, há muito o que fazer. Nós precisamos nos empenhar para que cada um de nós possamos estar mudando essa realidade. Agora eu fui pesquisar algumas cidades com maior número de evangélicos. Aqui tem, a gente nem conhece, né? São os municípios pequenos. Arrolo do Padre, 88,7%. Mas uma cidade conhecida, Ubatuba, 32,4%. E Ribeirão Preto, 23%. Então esses números, né? E depois eu vou disponibilizar esse material para todos vocês, tá? Até para estudar. Porque eu aprendi assim, uma palestra, por melhor que seja, você não absorve de 5% a 10%. E aí você vai estudando para poder aprimorar. Então eu vou disponibilizar esse material para todo mundo. Eu não tenho o telefone de todo mundo, que alguns o pastor indicou vocês. Eu passo o meu celular, vocês passam um zap para mim e eu passo esse material para vocês. E qual é o nosso desafio? O desafio que eu trago para mim e para você. Tornar Ribeirão Preto a cidade no estado de São Paulo com o maior percentual de evangélicos. Você crê nisso? Nós podemos mudar essa realidade. Então, só depende de nós. Porque Deus já nos deu todas as condições para isso. Outro dado que me incomodou um pouco. Aqui você vê, ó, crescimento dos evangélicos desacelera pela primeira vez desde 1960. Aí você vê que ele vem crescendo, né? E na década de 2010, 2022, teve um decréscimo de evangélico, de crescimento, né? Então, ou seja, isso mostra que nós, como igreja, demos uma recuada. E você vê que o período de maior crescimento está aqui, ó, entre 2000 e 99, né, e 2010. Quem é cristão aqui dessa época? Ó, poucos. Por quê? Até havia-se uma grande expectativa que Jesus ia voltar até o ano 2000. Vocês lembram disso? Então, as pregações, né, era tudo isso, Jesus vai voltar. Então, ou seja, a pregação era só sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Então, havia um empenho da igreja, né, toda voltada para ganhar almas. Ou seja, já se passaram 25 anos. Jesus não voltou. O meu sentimento é que nós
estamos aí... perdemos o foco. Ou seja, estamos naquela passagem, e tardando-se o noivo, todas dormiram. Será que não estamos vivendo esse momento? Então, esse é o meu, se eu estiver errado, Deus me corrija, mas sim, o meu sentimento é esse. Tardando-se o noivo, todas dormiram. Então, que haja um despertamento de cada um de nós. Deus continua perguntando: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E olha que interessante, né? Quem é esse nós aqui? A quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem há de ir por nós? Aqui nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não tem como falhar, irmãos. No momento que a gente realmente se decide a obedecer e a falar de Cristo, com certeza Deus vai fazer a obra. E sabe o que eu tenho aprendido? Nós não falhamos quando falamos. Nós falhamos quando não falamos. Às vezes você fala e a pessoa te rejeita. Mas você pode ter certeza que a palavra de Deus é como um martelo. Para que estiver em casa sozinha, com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Que cada um de nós possamos responder: aqui estou eu, envia-me. Queridos, só Cristo pode salvar as pessoas, mas Cristo não quer salvá-las sozinho. Ele conta com a nossa colaboração. Ele conta com cada um de nós nesta grande comissão. Porque alguns têm dito que a grande comissão tem se tornado numa grande omissão. Então nós precisamos mudar essa realidade. Então cada um de nós, fazendo a nossa parte, incentivando outras pessoas, com certeza nós vamos mudar a realidade, tanto de Ribeirão Preto, quanto do Brasil, quanto do mundo. E o que eu tenho aprendido? Jesus nos convida nessa noite. E olha o que ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que Deus espera de mim e de você é apenas a nossa disponibilidade. O quanto nós estamos disponíveis. E é Ele quem nos torna pescadores de homens. E aí nós temos que escolher uma boa isca. E hoje no mercado da fé tem muita isca artificial. É o que mais tem, não é? E nós temos que pregar a palavra genuína, né? Então a gente tem que usar a melhor isca, né? E quais são essas melhores iscas, né? A palavra de Deus. Quem é pescador aqui? Tem alguns pescadores, eu não sou pescador, mas eu sei que o bom pescador, dependendo o peixe que ele quer pegar, é uma isca diferente, correto? Para cada peixe, uma isca. Então, alguns anos atrás, eu comprei várias bíblias dessa aqui, ó, Bíblia da Liderança. Quem conhece John Maxwell aqui? Quem não conhece, vale a pena estudar os livros dele, tá? John Maxwell hoje é o maior treinador de líderes do mundo. Ele foi pastor durante muitos anos. E hoje tem um projeto chamado 1 milhão de líderes, onde já treinou mais de 6 milhões de líderes no mundo inteiro. E todos os princípios de liderança dele é baseado na Bíblia, tá? Então o que eu fiz? Eu comprei, na época, acho que 20 ou 30 Bíblias dessa aqui e dei para alguns executivos, alguns diretores de empresa em Ribeirão Preto. Agora, entreguei. O resultado, só Deus sabe. Mas tenho certeza que alguns se converteram. Bíblia da família, por exemplo, quando um amigo não cristão vai casar, o que eu faço? Bíblia é da família. E sabe o que eles falam? Ó, foi o melhor presente que eu recebi. Para crianças, né? Aqui nós temos, sim, vários tipos, né? Então, para cada público, você tem que ter uma estratégia. E agora nós temos aí folhetos, né? Pode distribuir o kit para o pessoal. Então, vocês vão receber um kit onde vai ter alguns modelos, tá? E já vos incentivo vocês já saírem daqui a começar a evangelizar. Vai ter pelo menos uns quase 30 folhetos, tá? Vários tipos, né? Em que você vai estar usando esses folhetos para evangelizar. Outra coisa que está no meu coração, meus irmãos, já há algum tempo, uma coisa que me incomoda muito, é o Natal. Vocês perceberam que a figura central do Natal saiu de cena?
E o que Deus tem colocado no meu coração, nós como igreja, a gente precisa cristianizar o Natal. E nós temos um folheto para o Natal, entendeu? Nós distribuímos 10 mil folhetos desse no Natal passado. Esse nós vamos fazer, distribuir novamente. Por quê? Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Ou seja, eu digo o seguinte, o aniversariante não é convidado para a festa e nem citado. Agora uns falam, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu falo, eu sei que não. Meu pai que está aqui, nós não sabemos a data de aniversário dele, mas a gente comemora dia 6 de janeiro. Porque naquela época lá, ia registrar os filhos depois que tinha 5 anos. Eu nem lembrava a data mais. Mas dia 5 de janeiro é a data que a gente comemora. Não importa para nós o dia que ele nasceu. Não importa que ele nasceu. Quantos crê nesse texto aqui? Hebreus 4:12, né? Olha isso, porque a palavra de Deus, o que ela é? Viva e eficaz. E mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se a palavra realmente é poder, e ela é poder, tá? E alguns dizem que a palavra contém, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? E você pode ter certeza de uma coisa, mesmo que você não fale nada, mas só de você falar de Jesus, ou mesmo que você não fale, você coloca na caixinha do correio, você pode ter certeza que alguém vai se converter. E a vantagem desse folheto aqui, que no final a pessoa, se ela for tocada, ela já faz a oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então vocês estão recebendo esse kit, né? Outra sugestão que eu trago é para vocês, fazer um culto especial de Natal. Então assim, a gente fez, e a gente fez também um convite especial. Então você entrega para a pessoa um culto especial de Natal. E aí vocês estão recebendo também uma régua. O que vocês vão fazer com essa régua? Quando você estiver usando ela, vocês vão lembrar de orar pela Steam 7, para que Deus continue nos dando recurso para investir no reino de Deus, tá? Porque a Steam 7 é uma empresa, é uma plataforma missionária. Eu digo o seguinte, controlar inseto, na realidade, na realidade não é a minha atividade principal. Na realidade é onde eu gero recursos para investir no reino de Deus. O poder da oração. Quando não sabemos o que fazer para ajudar uma pessoa, ore com ela. Oração é o maior bem que se pode fazer por alguém. Alguns anos atrás, na época ele era namorado da minha funcionária. E ele passou por um momento difícil. E aí, eu estava numa vigília naquele dia, aí eu orei por ele, por telefone. Aí ele falou, mas vou deixar para ele mesmo falar. Vem cá, Josué. Teste. Paz do Senhor, boa noite a todos. Amém. Meu nome é José Rezende, sou casado com a Nayara Rezende, que é uma mulher muito bonita, né? E ela trabalhava com o Sérgio. Há 12 anos atrás, eu passei por um momento muito difícil na minha vida e estava caminhando da João Fios até a Praça 15 de pé, passando por um momento muito complicado, quando o telefone tocou e era o Sérgio, graças ao bom Deus por isso. E ele fez uma oração por mim, que me impactou bastante. E 2 anos mais tarde, a gente recebeu o convite para ir jantar na casa dele da Miriam, agradecer de novo pelo convite. E o Sérgio me deu essa Bíblia de presente. E de tudo que ele me disse naquela noite, o mais importante que gravou em mim foi o seguinte: se eu lesse com um pouquinho de fé, essa Bíblia tinha o poder de mudar a minha vida. 10 anos depois eu estou aqui na frente de vocês, dizendo que eu recebi a Cristo, e que essa Bíblia mudou completamente a minha vida. Amém. Amém. Muito obrigado. Tá, amém. Amém. Irmãos, o poder da palavra, né?
Na realidade, deixa eu contar mais um detalhe. Na realidade, ele queria que eu fizesse o casamento deles. Aí, eu disse, gente, eu amigo do pastor da Nayara. Eu falei, gente, como eu vou fazer o casamento? Aí a Miriam disse, o que a gente vai fazer? Como a esposa é importante. Ouçam suas esposas. Homens, cadê vocês? Ouçam as esposas, viu? Aí a Miriam falou, vamos fazer assim, vamos fazer um jantar? Você explica para ele que... Aí, isso aconteceu. E aí, falamos de Jesus, entregamos a Bíblia, expliquei para ele porque eu não ia poder fazer o casamento. Interessante é o seguinte, na verdade, depois que recebeu a Bíblia, 6 meses depois, ele estava se batizando. E olha o poder multiplicador da palavra. Aí eu dei a sugestão para eles, aqui está a Bíblia, né? Aqui nós somos padrinhos do casamento deles. E eu dei uma sugestão para eles, comprar o Novo Testamento e dar de lembrança para os convidados. Olha só. Então, até hoje, né? Muitas pessoas comentam, né? Foi o melhor presente de festa de casamento que eles receberam. Então, meus irmãos, a gente tem que ter estratégia para ganhar pessoas para Cristo. E você pode ter certeza, no momento que você começa a fazer, Deus te dá estratégia. Algum tempo atrás roubaram um dos nossos carros. E aí, eu entendo o seguinte, tudo contribui para o bem. Concorda ou não? Amém. Aí, eu faço parte dos Gideões, já peguei 20 Novo Testamento, coloquei no carro e fui até o local onde o policial disse que o carro estava. Já dei um Novo Testamento para cada policial e juntou aquele monte de gente. Aí eu perguntei para ele, alguém de vocês tem seguro após a morte? Seguro após a morte. Aí as pessoas assim, eu falei, eu tenho seguro de carro, eu não estou preocupado porque eu vou ter um prejuízo, mas o seguro vai repor. Aí já vendi uma apólice para cada um deles, já dei um Novo Testamento para cada um e disse, e essa apólice tem uma vantagem, você não precisa renovar todo ano. Uma vez que você fez, você já está garantido. Quando nós adotamos o evangelismo, como estilo de vida, eu percebo que nós estamos preparados para alcançar os perdidos. Primeira coisa, meus irmãos, a gente tem que se despir do preconceito. Se você olhar uma pessoa e você já... O que eu vejo aqui? Com certeza a gente procura se afastar, né? Isso aqui, na verdade, é um grito na alma, né? Lucas 9, 19, 10 diz o seguinte, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então nós precisamos olhar essas pessoas com amor, que é uma alma preciosa. Quando a gente vê uma pessoa nessa situação, o que a gente vê? Vamos ser sinceros, a escória da sociedade, aos olhos humanos. A não ser que a gente já tenha um olho tratado, que a gente olha com compaixão. Mas olha o que Deus vê. Vê uma pedra preciosa. Cada pessoa que está na rua, com certeza, é uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Mas eu tenho conversado com vários deles. E sim, a maioria deles, você só não conversar, você vê que a pessoa tem talento. Esse dia eu estava conversando com um que ele estava fazendo direito e acabou por uma traição, né? Acabou indo para a rua. E o que Deus faz, né? O Tom Sampaio, ele estava nessa situação e recebeu o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. E ele leu esse Novo Testamento, se converteu, e olha o que Deus fez. Hoje ele é diretor executivo da Jocum. Ele disse, um Novo Testamento entregue a um lixo humano. Esse lixo humano transformado pela palavra de Deus já levou mais de 100 mil almas a Cristo. Isto é o poder da palavra, irmãos. Nós vamos alcançar pessoas, através desse trabalho de evangelismo, que ele vai muito além de nós. Então, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus muda. No momento que eu creio que a palavra de Deus muda e transforma, com certeza, eu vou semear a palavra a tempo e fora de tempo, sem se preocupar com o resultado. Quem quiser conhecer mais sobre ele, entra lá no YouTube, né? E Deus usa ele, irmão, de forma tremenda. Às vezes ele está em um restaurante, estava algum tempo atrás em um restaurante, e tinha uma pessoa com a perna atrofiada.
Ele foi, orou, deu ordem para a perna cresceu, aí passou e mandou voltar, e o homem saiu andando. Olha o que Deus faz. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que pega a escória da sociedade e transforma. Por quê? Alguém um dia entregou uma porção da palavra de Deus para ele. Então, ou seja, que cada um de nós possamos sair daqui com esse sentimento. Eu preciso trabalhar no evangelismo, como se cada morador de Ribeirão Preto dependesse de mim. Jeremias 23, 29 é o que diz: porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então, estatisticamente está comprovado que isso é uma realidade. Descrente deve ouvir uma média de 7,6 vezes antes de receber a Cristo como Salvador. Então, se a palavra é como martelo, quanto mais nós usarmos o martelo, mais as pessoas vão se converter. Mas precisa usar. O Josué foi um exemplo de uma pessoa que ouviu, 6 meses depois estava sendo batizado. Alguns anos atrás eu tinha uma sorveteria e a gente evangelizava, todo mundo que ia lá. E o Ari foi uma das pessoas que eu evangelizei. E de tudo que eu falei para ele, ele guardou apenas uma palavra: ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. E sempre que eu encontrava o Ari, ele repetia essa palavra: ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Aí eu casei, não vi mais o Ari, demorou mais de 10 anos, nunca mais vi o Ari. Eu estava ministrando numa igreja, quem chega lá? O Ari. E naquele dia, ele confessou Jesus Cristo como o Senhor Salvador da sua vida. 3 meses depois, ele morreu. Queridos, nós precisamos anunciar, porque tem gente que vai ser salvo no último gongo, igual o ladrão da cruz. Mas ele precisa saber que existe uma forma dele ser salvo. T.L. Osborne, que foi um grande pregador, principalmente na África, dizia assim: 90% dos não convertidos somente poderão ser evangelizados se o evangelho for levado para fora do santuário. A igreja é importante, é o nosso quartel-general, onde nós somos treinados, onde nós somos motivados, mas o nosso campo de batalha é lá fora, onde os pecadores estão. Eu e você precisamos ter o mesmo sentimento que havia em Jesus. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Creio eu que cada um de nós aqui somos esses trabalhadores. E através da minha vida, da sua vida, Deus vai estar levantando outros trabalhadores. Queridos, tem algumas pessoas que me inspiram, até para me continuar a minha caminhada com Cristo. Que horas são? 8h20, já tá. Alguns anos atrás, um grupo de seminaristas foram conhecer a casa de John Wesley. E aí, o professor apresentou para ele, falou sobre a vida de Wesley, mostrou o quarto de Wesley, onde Wesley orava. Wesley era uma pessoa que orava no mínimo 4 horas por dia. E onde ele orava ficou a marca do joelho. Estava a marca do joelho dele ali. E aí, o professor sai. E aí, depois, no ônibus, o professor percebe que um dos alunos não estava presente. Aí ele volta. Aquele aluno tinha passado a área de proteção e estava de joelhos exatamente onde Wesley orava. E a oração dele era a seguinte: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. O professor bate no seu ombro e disse: Billy Graham, vamos embora, nosso tempo acabou. Queridos, o Deus que faz de novo está aqui nessa noite. E eu creio que Deus vai estar levantando nessa noite homens e mulheres totalmente comprometidos com o reino de Deus. Muitas vezes, você talvez seja como eu. Durante muitos anos eu tive um sentimento de inferioridade. Eu achava que eu não era capaz. E a leitura fez eu mudar o meu ponto de vista. Eu descobri
que Deus não usa grandes homens, mas homens pequenos nas mãos dele. Pessoas pequenas que se colocam nas mãos dele e deixa que ele trabalhe. E eu gosto muito de biografia, e eu estava estudando a vida de Moody. Moody é uma pessoa que tinha pouca instrução, não tinha muito estudo, porque o pai dele morreu quando ele era ainda um garoto de 5 anos, a mãe estava grávida, passou muita dificuldade, mas a mãe dele era igual a minha mãe, que obrigava a ir na igreja mesmo contra a vontade. E a palavra entrou no coração. Aí mudou para uma grande cidade, e naquela cidade ele vendia sapatos. Aí o seu professor da escola dominical foi tentar evangelizá-lo, e aí ele contou o sonho dele, né? E acabou, daquele momento ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e decidiu dedicar a sua vida para Cristo. O certo, meus irmãos, que uma pessoa que não tinha muito estudo, não tinha muita preparação, levou na sua geração mais de 500.000 almas a Cristo. Não tinha facilidade que eu e você tem. Não tinha folhetos fáceis como a gente tem. Não tinha internet. Numa época que não tinha muito recurso. Ele levou mais de 500.000 almas a Cristo. Mas ele assumiu um compromisso com Deus. Qual era? Jamais ir dormir sem falar pelo menos para uma alma. E um dia ele trabalhou até tarde no escritório. E aí o que ele faz? Ele sai e percebe que não tinha falado de Jesus para ninguém. Sabe qual a conclusão que ele chegou? Não falei de Jesus para ninguém, um dia perdido. Aí tinha um homem debaixo de uma árvore e falou de Jesus, aquele homem foi áspero com ele. E aí, o que ele faz? Volta para casa. Algum tempo depois, alguém batendo na porta dele, desesperado. Era aquele homem. Diz, fale-me mais de Jesus. Desde aquele dia, não consigo mais dormir. Então, queridos, nós precisamos acreditar na palavra. Mas sabe o que fez a diferença na vida de Moody? Ele estava ouvindo um pregador, na época era Henry Varley. Nem era era um pregador leigo. E na unção do Espírito Santo ele disse o seguinte: o mundo está para ver o que Deus fará por meio de e através de um homem totalmente consagrado a Ele. E o que chamou a atenção de Moody foi exatamente isso. Apenas um homem. Não falou que era eloquente, nem estudado. E aí ele disse, Senhor, eu quero ser esse homem. E Moody levou mais de 500.000 almas a Cristo. Queridos, agora eu parafraseando Henry Varley, eu digo o seguinte: Ribeirão Preto, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo está para ver o que Deus fará através da minha vida e da sua vida quando nós nos consagrarmos inteiramente a Deus. Você crê nisso? Amém. Billy Graham foi levantado por Deus e levou milhões de pessoas a Cristo, mas ele morreu. Mesmo que Deus queira usar Billy Graham, ele não está mais aqui entre nós. Esse é o meu tempo, esse é o seu tempo. Para cada geração, Deus levanta homens e mulheres para servir o seu propósito. Eu te pergunto, você está disposto a ser levantado por Deus para alcançar esta geração? Quantos de nós estamos dispostos a fazer a diferença nessa geração? Queridos, a vida é muito curta, né? Passa muito rápido. Eu lembro que ontem eu cheguei em Ribeirão Preto, dentro de um caminhão. Eu e meu pai viemos de caminhão e minhas irmãs, que eram mais novas, vieram de ônibus. Foi ontem, parece. Já se passaram mais de 45 anos. A vida passa rápido demais. Então, se nós temos apenas uma vida, e logo será passado, apenas permanecerá o que por Cristo for realizado. Então, querido, vale a pena investirmos a nossa vida e os nossos recursos no reino de Deus. E eu tenho orado, Senhor, inflama nossos corações com o poder do Espírito Santo. Pai, nós precisamos ser inflamados com o poder do Espírito Santo. Eu tenho orado para que Deus, através do seu Espírito, incendeie os nossos corações. Assim como fez com John Knox, que orava assim: Senhor,
dá-me a Escócia ou eu morro. Você imaginou? Se nós saímos aqui, Senhor, dá-me Ribeirão Preto ou eu morro. Ou como T.L. Osborne, eu preciso trabalhar no evangelismo como se o mundo todo dependesse de mim. Ou como George Whitefield, que orava, Senhor, se não queres dar-me alma, retira a minha. Homens apaixonados por almas. Não sei se você já estudou sobre Wesley, mas vale a pena estudar. Não é porque não tinha microfone, não tinha a facilidade que nós temos hoje. Uma pessoa que tinha dificuldade respiratória, ele era conhecido como pregador, o príncipe dos pregadores ao ar livre. O público dele era de 5 a 10 mil pessoas iam ouvir George Whitefield. Por quê? Uma pessoa que foi criada numa taberna, vendendo cachaça, bebida, mas um dia decidiu se entregar a Deus e se tornou referência na sua geração. Isso Deus pode fazer, meus irmãos, através da minha vida e através da sua vida. Então, Deus não está preocupado com a minha capacidade e a sua capacidade. O que Ele quer é a nossa disponibilidade. O quanto nós estamos disponíveis para o reino de Deus. Matthew Henry dizia, sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Ou seja, homens que eram apaixonados por almas. D.L. Moody dizia o seguinte, usa-me, então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, encha com a tua graça. Henry Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora missionário, dizia, aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, ó Senhor, manda-me para os lugares mais escuros da terra. Payne Ide dizia o seguinte, ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Então, queridos, muitas vezes o que nos falta é paixão. Paixão por almas. Sofia Miller, que foi missionária da Amazônia, ela dizia o seguinte, eu jamais tive um chamado, li uma ordem e obedeci. A ordem já foi dada. Ide. Nós precisamos apenas obedecer. Então, queridos, o que Deus espera de nós é a nossa obediência, só isso. Tem uma frase muito, Deus não usa os capacitados, capacita os escolhidos. Mas a parte melhor é a outra. Fazer ou não fazer, só depende de nós. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. E tem todo o poder nos céus e na terra. Mas nós precisamos acreditar que esse é o nosso Deus. E Ele está pronto. Queridos, eu creio que Deus está prestes a derramar um grande avivamento sobre o Brasil. E é por isso que o diabo tem se levantado. Para que isso não aconteça. Nós vamos orar daqui a pouco pelo Brasil, por Israel. A crise não pode fazer com que a gente tire os olhos de Deus. Nós temos que continuar crendo. A história mostra isso. Quando você estuda as histórias dos avivamentos, sempre foi depois de uma grande crise. Homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, mas que se doaram na edificação do reino de Deus. Queridos, o mundo já viu o que Deus pode fazer, através de homens e mulheres totalmente consagrados a eles. Eu pergunto, onde estão esses homens e estas mulheres, dispostos a andar com Deus e ganhar vidas para Cristo? Quantos podem dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, amém? Gostaria de orar com vocês, amém? Pai, vamos ficar em pé? Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença, Pai. A Tua palavra foi ministrada, Pai, e a Tua palavra é poder. Poder para transformar todo aquele que crê, Pai. E eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo destas verdades, ó Pai. E que nós possamos ser usados para a edificação do Teu reino na terra, Pai. Que nós possamos, através da semeadura da Tua palavra, mudar a realidade de Ribeirão Preto, Pai. E em breve termos uma cidade
com o maior índice de evangélicos no estado de São Paulo e depois no Brasil, Pai. Eu te peço, Pai, por cada um desses homens, por cada uma dessas mulheres, que o Senhor esteja nos dando todos os recursos necessários, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ser e cumprir tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Deus, faz milagre nesta noite, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Homens e mulheres totalmente compromissados contigo, Pai. Que não tenham as suas vidas por preciosas, mas que coloquem as suas vidas à disposição de servir a Ti, ó Pai. Pai, e eu te agradeço por cada um desses irmãos, por cada uma dessas irmãs que aceitaram esse desafio, Pai, e hoje estão aqui, abriram mão do lazer, do descanso, e estão aqui sendo ministrados pela Tua palavra, Pai. Deus, faz milagre, glorifica o Teu nome, Pai, na vida dos meus irmãos e na vida das minhas irmãs. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Podeis sentar, irmãos.